Olá, caros irmãos que nos assistem pelo canal do Grupo Espírita Fraternidade, sejam muito bem-vindos. Daremos sequência ao estudo do livro Pão Nosso, cuja autoria espiritual é Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e hoje ficamos com o capítulo 175, cujo título é Tratamento de Obsessões. Nesse capítulo, Emmanuel escolhe uma passagem de Atos. Mais especificamente, nós temos aqui o capítulo 5, versículo 16, que narra o seguinte: E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então, bem interessante, Emmanuel faz as seguintes observações acerca dessa passagem. Vamos dar uma olhada. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora no socorro às obsessões complexas e dolorosas era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino, não só os desencarnados sofredores, mas também os médios enfermos que lhes padeciam as influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem atuação, e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Então é interessante essa passagem que Emmanuel escolheu da narrativa de Atos, porque ele resgata justamente um quadro que era comum. A gente poderia, por exemplo, recorrer aos próprios 4 evangelhos, porque eles também contêm diversos episódios de situações semelhantes, onde Jesus expulsava demônios, enfim, que era a linguagem que naquela época se usava, mas hoje em dia, pelo Espiritismo, nós falamos na questão da obsessão e do seu tratamento espiritual. Então, vejam que a mesma prática que ocorria na época de Jesus também ocorre agora. Então, esse tipo de atividade de doutrinação, de esclarecimento das entidades perturbadas que afligiam dor e sofrimento às suas vítimas, ocorria 2000 anos atrás, como ocorre igualmente hoje. A diferença é que, naquela época, com o passar do tempo, segundo narra aqui Emmanuel, nós tivemos a questão dos dogmas religiosos, que foram aos poucos acrescentando camadas desnecessárias, doutrinárias, acerca dessa atividade que na época de Jesus era executada com simplicidade, com leveza e com profunda sabedoria. E o interessante que eu entendo aqui, que Emmanuel coloca, é que justamente a questão de que existe nesse processo de doutrinação, de socorro às entidades sofredoras que atormentam suas vítimas encarnadas, a exigência do trabalho de conversão, ou seja, então aqui nós temos que é um processo de
de duas vias que ocorrem simultaneamente, aonde eu estou convertendo aquele espírito e ajudando a elevar-se, a deixar para trás sentimentos infelizes, de mágoa, de vingança, e ajudando a elevar-se, né? Ou seja, a aceitar novas propostas, mas que esse trabalho também é de duas vias, porque ele também precisa ocorrer com um que ele chama aqui de médium, né? Ou seja, a vítima daquela obsessão. Então, tanto o espírito sofredor, que agora assume as rédeas de um obsessor, né? Aquele que utiliza-se dos seus meios para vingar-se de um sofrimento vivido em tempos pretéritos, mas também da sua vítima, né? Então, tanto o verdugo quanto a vítima precisam igualmente se converter a Jesus, ou seja, se converter aos propósitos do amor, do perdão e da paz e buscar a sua própria elevação, né? E aí então, né, esse ponto Emmanuel coloca, ele é muito importante. Porque quando nós voltamos para a questão dessa problemática da obsessão, né, como nós temos no próprio título, né, para que essas obsessões possam ser tratadas, é preciso compreendermos os mecanismos que atuam nesse processo. Porque é muito comum, especialmente para quem não teve ainda a oportunidade de estudar esse tema com um pouco mais de profundidade, é muito comum, como eu disse, taxarmos o espírito que persegue como verdugo, né? Como o vilão da história, digamos assim, né? Como aquele que inflige sofrimentos a uma vítima. E a própria palavra vítima já passa essa impressão de alguém que é perseguido sem que possua culpa, né? Pode até, talvez, transmitir a ideia do acaso, ou seja, uma pessoa comum que, por algum motivo aleatório, foi escolhido por aquele espírito malévolo, atrasado, das trevas, para sofrer a sua perseguição. Porém, à medida que nós vamos estudando o Espiritismo com mais detalhes, com mais profundidade, compreendemos que, acima de tudo, existe a questão da justiça divina. Então, ninguém sofre qualquer dano ou prejuízo sem que seja merecedor daquele dano, daquele prejuízo. Merecedor ou necessitado, né, daquele dano, daquele prejuízo. Então, a vítima não é exatamente uma pessoa qualquer, uma pessoa aleatória, mas é alguém que merece ou necessita passar por aquele sofrimento, em termos de justiça divina. E na grande maioria das vezes, não necessariamente sempre, mas na grande maioria das vezes, existe ali uma relação pretérita entre o perseguidor e o perseguido. Relação que usualmente costuma datar de outras existências. Então, é como se nós tivéssemos um teatro onde os papéis se invertem. Quem hoje é a vítima, na grande maioria das vezes, em outra existência ou em outra época, foi o perseguidor, foi o verdugo daquele que agora toma para si as rédeas da vingança. Então, a relação entre obsessor e obsediado, ela é uma relação dupla, no sentido de que ambos erram em comum no que se diz respeito às leis divinas. Então, o que hoje fere, em outros tempos foi ferido, né? Esse ponto é importante nós frisarmos, talvez seja óbvio para quem já conhece a questão com um pouco mais de detalhes, mas não é para quem inicia. Eu me lembro muito bem que quando eu tive contato com as primeiras narrativas de casos de obsessão, eu ficava compadecido da vítima e indignado com o comportamento do obsessor,
que utilizava de diversos meios para afligir o maior grau de sofrimento possível à sua vítima, levando-a muitas vezes à loucura de cometer atos criminosos, como até mesmo a tirar sua própria vida. E isso me revoltava na época. Porém, estudando mais a fundo esse assunto, eu fui entendendo a complexidade da situação, né? E aí, no caso, nós temos os livros de autoria de André Luiz, por exemplo, os do Divaldo Franco, por exemplo, do Espírito Manuel de Filomeno, de Miranda, e aí então a gente percebe que, na verdade, a história é muito mais complicada do que parece. Aquele que hoje nos causa compaixão, quando nós voltamos no passado, nos revoltamos com as suas atitudes insensatas do pretérito, que, na verdade, é o drama comum que aflige a nós mesmos e toda a humanidade. E aí, então, a obsessão ela passa a ter um outro patamar, passa a ganhar novas facetas. E é interessante que esse processo ele ocorre porque, no fundo, estamos falando de duas almas, de dois espíritos, com a diferença que geralmente um deles está encarnado e o outro está desencarnado, mas o processo de ação é basicamente sempre o mesmo, ou seja, através da influência espiritual que se dá pelo pensamento. Então, como são duas mentes, elas se comunicam, né? E essa comunicação ela se dá através das ideias, dos pensamentos. E é interessante que, como eu já expliquei, a maioria dessas situações existe uma relação prévia entre os atores daquele drama. É muito comum que o espírito obsessor, aquele que agora persegue, conheça muito bem a sua vítima e saiba como atingi-la através dos pensamentos. Não é possível, nesse curto espaço de uma meia hora mais ou menos que nós temos para analisar a questão que Emmanuel nos traz para o estudo, aprofundar muito nos mecanismos da obsessão. Mas eu acho interessante pelo menos conhecermos alguns detalhes. E um deles diz respeito a como que um obsessor consegue alcançar, consegue se ligar à sua vítima, né? Como que isso é possível? E nós temos uma narrativa bem interessante que explica esse mecanismo, ou pelo menos uma parte dele, registrada numa obra de de André Luiz, que é um livro já bastante conhecido, que é o livro Ação e Reação, seguindo a série, né, de romances que André Luiz escreveu narrando as suas experiências no plano espiritual. Nós temos o primeiro, É o Nosso Lar, depois nós temos Os Mensageiros, nós temos Os Missionários, e, se não me falha, Ação e Reação é a quarta ou quinta obra nessa sequência. E no capítulo 8, nós estamos acompanhando o drama de uma mãe que pede auxílio ao seu filho, Luiz, que já contava com mais de 40 anos na Terra e sofria a perseguição de duas entidades. Acontece que essas duas entidades eram justamente os seus tios, que foram assassinados por afogamento em um lago pelo seu pai, quando Luiz era ainda um bebê. E o pai afogou os tios porque desejava se apossar das terras que pertenciam a eles. Então, um crime movido pela ganância, né, cometido pelo pai, que a essa época já tinha desencarnado. A sua mãe também já tinha desencarnado por uma trágica coincidência no mesmo lago, e ela buscava socorro, apoio espiritual para o seu filho encarnado, que enlouquecia nos delírios da usura, da ganância, da acumulação do dinheiro, graças à influência dos seus tios, um deles chamado Leonel. E então o mentor espiritual Silas se aproxima e passa a ter contato, e passa a conviver com aquele quadro de perseguição, e meio que faz-se amigo de Leonel, como se fosse um curioso
que estivesse interessado em conhecer melhor os motivos e as técnicas que Leonel utilizava, né? Na verdade, Silas fazia isso muito mais para que André Luiz compreendesse as complexidades daquele quadro. E aí, em um dado momento, ele consegue fazer com que Leonel explique o mecanismo que ele utilizava para atormentar Luiz, né, o espírito encarnado. Então nós temos uma parte dessa narrativa que eu transcrevi aqui para a nossa reflexão. Então diz o seguinte, né? Aí já é Leonel explicando. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores, né? Institutos no mundo espiritual inferior para capacitar os espíritos a executar melhor as suas vinganças. Então aprendemos na escola de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central. E essa palavra aqui é interessante nós até darmos uma maior ênfase em desejo central, porque é justamente o mecanismo que vai ser o ponto principal nesse processo. Então, eu até dei um destaque aqui agora. Então, esse desejo central ou tema básico, né? E eu peço perdão que eu estou lendo, mas eu esqueci de fazer a troca aqui para o slide. Pronto. Então, nós temos aqui que esse desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Olha só que interessante esse conceito. Então, desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. O texto continua, eu deixei só essa separação aqui para ficar mais claro esses apontamentos, né, que esse espírito está fazendo. Então, vejam bem como que é uma questão interessante. Então, nós, né, o ser humano, nós nos perdemos em uma multidão de pensamentos constantemente. Então, isso já é uma característica, digamos, né, que todos nós temos, espíritos encarnados, né? Sejam as preocupações do trabalho, da vida doméstica, da nossa família e assim por diante. Então, isso é um modo natural. Porém, existem certos pensamentos que eles são mais frequentes na nossa mente, que são aqueles pensamentos que despertam o nosso maior interesse. E, não por acaso, são justamente os pensamentos que nos caracterizam, né, que definem traços centrais da nossa personalidade. E o próprio obsessor Leonel, aqui, esse espírito, ele dá alguns exemplos. Então, por exemplo, se a pessoa ela é caluniadora, um traço comum da sua personalidade vai ser a maledicência, né? O hábito, né? Quase que o vício de falar mal das pessoas. Uma pessoa, já um outro exemplo que ele dá, uma pessoa que adora fazer ironias, ela vai se dar a pensamentos de escárnio, de deboche, né, de zombaria, né? Já, por exemplo, o criminoso, aquele que mata sem pensar duas vezes a sua vítima, né, por exemplo, seja em situações de furto, de feminicídio ou o que seja, ele vai ter como característica a crueldade, a falta de compaixão, zero empatia, né? Então, assim como, né, ele só deu exemplos ruins, mas ele dá um exemplo bom. Assim como que o santo, né, ou seja, a pessoa de grande, de um proceder cristão,
ela vai ter como característica a sua elevação moral, né? Os seus pensamentos, as suas atitudes denotam a sua elevação moral. Então, esse desejo central é aquilo que nos motiva a seguir adiante, né? Então, até aqui ele está explicando essa característica do desejo central. E agora, então, ele vai explicar como que ele utiliza esse desejo central para alavancar os objetivos que eles têm. Então, continuando, nós temos... Ele segue explicando. Ficou um pouquinho bagunçado, mas a gente parou depois dos 3 pontos. Então, conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, né, corrigir ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhes dessa forma a fixação mental. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem um campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então aqui, né, não sei se ficou talvez um pouco complicado para acompanhar o que ele está dizendo, mas o que ele está falando basicamente é o seguinte: nós pegamos o que ele chama, né, de desejo central, ou tema básico, ou o que for, e a partir daí, então, através da transmissão do pensamento, né, como eu falei, a obsessão é a comunicação de uma mente com outra. Essa mente desencarnada vai fazendo sugestões. Então, se, por exemplo, no nosso caso, o Luiz, ele é uma pessoa que tem muita ganância, né? Um traço que ele aprendeu até com o próprio pai, ele vai, então, excitando essas ideias, fazendo com que elas ocorram com frequência cada vez maior, levando, então, portanto, o espírito, que é o alvo, né, o encarnado, a enlouquecer vagarosamente, né? Porque, né, vamos supor, se eu sou uma pessoa que tem um fraco por álcool, os espíritos que querem me perseguir farão que cada vez mais esses pensamentos se tornem recorrentes. E é fácil porque já é algo que me interessa, já é um desejo que eu tenho, já é uma tentação que tem um eco dentro de mim. Então, através dessa repetição, eu vou aos poucos aplicando, né, o que ele chama aqui de delírio psíquico, que é basicamente uma fixação mental. Uma ideia que se repete e vai aos poucos levando a sua vítima à loucura. Então, em outras palavras, como ele mesmo conclui um pouco mais à frente, nós temos que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então aí fica um excelente, um resumo exatamente daquilo que ele falou. Então nós temos que estar vigilantes com relação às nossas tentações íntimas, aos nossos desejos centrais, geralmente são mais de um, para que não venhamos a ser vítimas das nossas próprias imperfeições. Então é exatamente isso que é colocado agora de uma forma bem simples pelo obsessor Leonel. Esse é o processo que costuma ser utilizado para nos colocar numa teia de obsessão. Então, as tentações externas, elas falam, na verdade, daquilo que nós trazemos como tentações dentro de nós. Ou, como Jesus colocou com grande maestreza há 2000 anos atrás, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, né? Ou seja, isso quer dizer que o nosso coração, ele está naquilo que define as nossas prioridades, né? O nosso tesouro. Então, se o nosso tesouro é a riqueza, o nosso coração está ali, os nossos pensamentos estão ali, os nossos desejos estão ali.
né? E o nosso comportamento, portanto, vai refletir aquilo que buscamos como sendo o tesouro da nossa vida. E aí segue a reflexão final que nós fazemos para o nosso estudo. Aonde se encontra, qual é o tesouro, melhor dizendo, que nós buscamos? Estejamos muito atentos a qual é o objetivo da nossa vida. Se for conquistar títulos que a sociedade valoriza, se for conquistar patrimônio, se for conquistar destaque, o nosso coração estará também nesses mesmos lugares e seremos vítimas fáceis dessas tentações, porque são, na verdade, os ecos das imperfeições que trazemos ainda, todos nós, em nossa personalidade. Então, voltando ao processo que Emmanuel traz em mente, eu vou ter que voltar aqui um pouquinho nos slides para que a gente possa resgatar justamente a questão que ele coloca aqui. Deixa eu avançar só mais um slide. Que é basicamente aqui, ó, as exigências do trabalho, usando meu apontador, as exigências do trabalho de conversão e elevação. Isso se dá ao espírito que nos persegue, mas principalmente isso se dá a cada um de nós. Então, para que o nosso coração esteja em um local mais feliz, que os nossos pensamentos sejam mais felizes, que os nossos objetivos sejam mais elevados, é preciso mudar o foco do nosso tesouro. Compreendermos que a existência terrestre é transitória, que riquezas, status, poder, conforto são ferramentas para a nossa transformação moral, mas que enquanto ela não for realizada, estaremos sujeitos a tentações das nossas imperfeições, dos aspectos obscuros da nossa personalidade, e que precisamos trabalhá-las para que elas não sirvam como tomadas, aonde espíritos inferiores irão se conectar para nos afligir tormentos e perseguições. Então, na verdade, a chave para a desobsessão encontra-se dentro de nós, através da nossa transformação moral, colocando os nossos tesouros nos valores elevados da espiritualidade superior, traduzidos belíssimamente pelo Evangelho de Jesus. Se não realizarmos esse processo, continuaremos a ser alvos fáceis daqueles que prejudicamos ou daqueles que nos invejam e nos perseguem. Então, essas foram as principais conclusões, ou a principal conclusão que tiro desse estudo, que serve, portanto, como esse alerta, como esse chamamento para que aceitemos o convite de Jesus através do seu Evangelho, que busquemos a nossa transformação moral a cada dia, para que possamos gradativamente nos tornarmos melhores e gradativamente colocarmos os nossos tesouros em patamares de espiritualidade superior, de vivência evangélica, de conduta nobre e edificante. Então, essas foram as nossas considerações. Agradeço a todos que nos acompanharam até este momento. Peço desculpas pelos barulhos da obra, mas quem vive nesse mundo de teletrabalho, de trabalhar em casa, sabe bem que infelizmente isso é inevitável. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.